Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, agradecer a todos os irmãos que estiveram ali na sexta-feira na Assembleia de Deus Ministério Taubaté, em Tremembé, na rua 1º de janeiro. Eu estive ali ministrando a palavra de Deus, o congresso de jovens, foi uma bênção. Deus falou poderosamente conosco. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que estiveram ali, que nos acolheram. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E ontem também eu estive ali na igreja wesleyana do Araretama, aqui em Pindamonhangaba, na igreja dos meus amigos, a Francisca e o William, que estão ali pastoreando aquela igreja. Também tivemos a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, a vida dos irmãos ali dessa igreja. Deus continue abençoando. E sem perca de tempo, eu também quero aqui fazer um convite para vocês que nos ouvem. Vocês podem visitar a nossa igreja. Eu sou da igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, na congregação do Vila Rica, e eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e fazer um super convite para vocês estarem cooperando conosco na nossa igreja. Nós temos cultos domingo de manhã e à noite, né? De manhã a escola bíblica dominical, à noite o nosso culto de louvor e adoração a Deus, e terças e quintas-feiras. E nós estamos ali situados na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Quero aqui aproveitar e mandar um abraço a todos os irmãos da nossa congregação que sempre nos acompanham aqui. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que sempre estão aí conectados, ouvindo o nosso programa. Mas sem perca de tempo, então vamos ouvir os nossos patrocinadores. Logo em seguida nós vamos dar seguimento à nossa série de exposições aqui, falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje eu quero falar com vocês sobre oração e soberania de Deus. Oração e soberania de Deus. Então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos.
Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Muito bem, então, graças a Deus, vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E hoje, então, quero ler com vocês o texto aí de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 9 e 10. 9 e 10. Que diz assim: porque Deus, a quem sirve meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Nós estamos meditando nessa segunda parte, por assim dizer, da introdução do apóstolo Paulo à carta aos Romanos. Nós temos aí uma longa introdução do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que começa no capítulo 1, verso 1 e vai até o versículo de número 15. Na primeira parte, ou na primeira sessão dessa introdução que nós já vimos, já meditamos, ele havia se apresentado, havia dado uma pequena apresentação a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, dos seus destinatários e das suas saudações a esses seus destinatários. E aqui a sua segunda sessão, capítulo 1, verso 8 a 15, ele faz então, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo a esses destinatários e dirige a eles uma oração de gratidão a Deus. Então, já nesse texto ao qual nós lemos, verso 9 e 10, ele começa a mostrar o aspecto da oração em que ele está dirigindo aos crentes que estão em Roma, E aqui nós aprendemos, grosso modo, duas importantes lições, que é a questão da oração e da soberania divina, que nós vamos pensar aqui nessa oportunidade. Mas o que nós precisamos, a princípio, aqui pontuar? O apóstolo Paulo, ele era um homem compromissado com a igreja de Jesus Cristo. Ele procurava ter um contato com as igrejas que demonstrava seu afeto direto aos crentes. Isso é muito importante porque não somente ele, mas outros apóstolos, como o apóstolo João, por exemplo, quando ele escreve lá a sua primeira, segunda e terceira carta, ele fala de não se demorar em muitas palavras, mas que desejava ir ter com os irmãos e falar com eles mais diretamente sobre tais assuntos. Isso é uma ponte interessante para nós sobre a questão da empatia. Porque por mais que em palavras nós tentemos nos comunicar, a nossa comunicação em palavras é muito falha. A nossa comunicação em palavras é muito falha. Basta você perceber aí, você que se comunica pelo WhatsApp, e foi criado no próprio sistema de comunicação do WhatsApp os famosos emoji, né? Os emoji. Por quê? Porque ajuda a colocar emoção, ajuda a colocar sentimento nas palavras.
Aí tem lá alguém, uma carinha dando risada, uma carinha triste, uma carinha com dúvida, ou uma carinha mais brava, e tudo isso para tentar traduzir aquilo que quem está escrevendo está sentindo, para aquele que está lendo possa tentar entender aquilo que o outro está dizendo. Hoje existe a comunicação via áudio também, vídeo e tantas coisas, mas naquele tempo do apóstolo Paulo, o recurso que eles tinham à disposição era por meio das cartas. Até poucas décadas atrás, veja bem, quase 2000 anos de história, da história da igreja, ainda há poucas décadas atrás que nós fizemos essa mudança aí na área de comunicação, e hoje nós usamos aí via e-mail, WhatsApp, todos os aplicativos de comunicação para falar com as pessoas. Mas até poucos anos atrás a comunicação mais tradicional era por meio de cartas e assim por diante. Então o apóstolo Paulo aqui ele está tentando colocar em palavras aquilo que ele de fato está sentindo. E na tradução da Bíblia King James atualizada, ele diz: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós. E aqui fica então provado para nós que Paulo não está tentando ser piegas. Paulo não está aqui tentando ser bajulador. Não, ele está tentando transmitir a sua sinceridade, aquilo que de fato estava no seu coração em relação aos seus sentimentos, aquela igreja, aquele povo. Então ele usa de todos os recursos para transmitir o sentimento que está no seu coração e dizendo: olha, Deus é minha testemunha. Deus é a minha testemunha daquilo que está no meu coração, de quanto eu amo o seu evangelho e de que aquilo que eu estou falando com vocês é de fato verdade. Isto é, que ele é alguém que está orando por essa igreja e que está desejando ir para essa igreja com sinceridade. Isso é evidente na própria vida e biografia do apóstolo Paulo, que ele amava a igreja de Cristo, ele foi perseguido, ele foi preso, foi açoitado por diversas vezes, tudo isso por amor a Cristo, por amor à igreja. Então, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está escrevendo, realmente comunica aquilo que está no seu coração. Ele está colocando sentimento em suas palavras, trazendo um testemunho daquilo que está no seu coração aos crentes. Uma sinceridade em palavras. Hoje em dia nós vivemos o oposto disso. Nós vivemos em meio a uma geração de bajuladores. Porque a verdade é que o bajulador, ele elogia todo mundo. Ele exalta o ego das pessoas. Ele parte daquilo que é conveniente para ele. Mas ele, no geral, ele não expressa aquilo com sinceridade. Aquilo, na verdade, é só um meio para que ele possa chegar ao coração do seu destinatário. Porque a verdade é que nós vivemos numa geração em que as pessoas são individualistas, antropocêntricas. E talvez a melhor maneira de você chegar ao coração de alguém é ser um bajulador. Não é o que o apóstolo Paulo aqui está sendo. Mas vivemos nessa geração em que as pessoas são bajuladoras. Basta você abrir aí o Facebook, o Instagram, em que você observa os comentários debaixo de uma foto e assim por diante, e geralmente são pessoas que estão elogiando na frente, mas a verdade é que o coração, ela odeia aquela pessoa, ela tem inveja daquela pessoa, ela deseja o pior possível para aquela pessoa. Não é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Paulo era sincero. Paulo tinha um amor profundo pela igreja de Jesus Cristo. Ele estava disposto a sofrer por ela, se possível. E aqui então ele destaca para nós dois importantes assuntos, dois importantes pontos aqui com relação àquilo que ele está dizendo nas suas palavras de gratidão introdutórias a essa igreja.
E a primeira verdade, o primeiro assunto que ele destaca aqui é a questão da oração. É a questão da oração. Porque aí o texto diz: me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações. Ou seja, Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem de oração. No verso 8 nós vimos que ele era um homem grato. Agora nós estamos percebendo que ele era também um homem de oração, que é talvez um assunto fundamental para a vida de qualquer líder. Nós temos certeza que Paulo era um homem de oração, porque quando você vai observar lá o texto de Atos, capítulo 9, verso 9, 11, 12, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo e imediatamente ele passa a orar, ele passa a jejuar, ele recebe revelações de Deus. Ananias vai lá para validar isso, comprovar isso. Deus fala para Ananias: vai lá porque já está orando, já está jejuando, eu já falei para ele que você vai lá. Ou seja, ele já estava recebendo revelações de Deus. E ali começa uma vida, um caminhar do apóstolo Paulo na sua vida de oração. Porque a verdade é que a oração, ela é fundamental para a vida do cristão. Não existe um cristão que não ora. Nós somos um povo que ora. Tradicionalmente os cristãos oram. E eu penso que um cristão que não ora, ele não é cristão. Porque como nós podemos dizer ter um relacionamento com Deus, e o cristianismo é extremamente prático, se nós não orarmos? É interessante porque você vai ler o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, você lá não encontra os discípulos perguntando a Jesus como pregar, como expulsar demônios. Não, você encontra os discípulos perguntando como orar. Ensina-nos a orar. Você não vê os discípulos perguntando como curar os enfermos, como fazer milagres, prodígios. Não, mas eles estão preocupados em como orar. Ensina-nos a orar. Até mesmo se você ler os 4 evangelhos, você lê ali os relatos biográficos, relatos bibliográficos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar sempre Jesus orando. E orando o quê? Sozinho. Jesus não gostava de orar em bando, em grupo. Jesus gostava de orar sozinho. Ele se retirava e orar sozinho. Mesmo quando ele chamava os seus discípulos para orar, ele deixava eles num canto e orar mais adiante, mais à frente sozinho. Jesus orava. Jesus orava. Então a oração, ela é um ponto fundamental aqui para nós. Certo autor chamado Robert Haldane, já falei dele aqui em outra oportunidade, ele falando sobre oração, ele diz: orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus sua glória. Vou repetir. Orar sem trabalhar é zombar de Deus. Trabalhar sem orar é roubar de Deus sua glória. Porém, orar e trabalhar são sinais de dependência de Deus. Então veja bem, a oração, ela é fundamental para a vida do cristão. E Paulo aqui está nos ensinando uma grandiosa lição. Ele está nos ensinando que um líder precisa ter uma vida de oração. Leonardo Ravenhill, autor de um clássico, de um livro clássico chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele diz: ficamos dizendo para ele, Deus, o que deve fazer e como fará. Além disso, julgamos outros e fazemos apropriações deles. Fizemos tudo, menos a verdadeira oração.
E não é na escola bíblica que iremos aprender essa arte. Qual é a escola bíblica que tem em seu currículo uma disciplina chamada oração? A lição mais importante que se pode aprender é da oração que a Bíblia ensina. Mas quem dá aulas dela? Sejamos honestos e reconheçamos que muitos de nossos professores e diretores de escolas bíblicas não oram, não choram, não conhecem as dores de parto. Será que podem ensinar o que não sabem? O apóstolo Paulo era um importante líder da igreja primitiva gentílica e ele está ensinando aqui uma importante lição a respeito de oração. Ele faz constantes orações aos crentes de Roma. Ele nunca havia estado em Roma. Ele não havia plantado a igreja de Roma, mas ele já orava pela igreja de Roma. Isso mostra o coração do apóstolo Paulo. Isso mostra aquilo que de fato estava como prioridade no seu ser. Hoje em dia se prioriza muito a questão do ensino teológico e eu sou aqui alguém que enfatiza muito isso. A pregação da palavra de Deus, nosso programa se chama Palavra Viva. A palavra de Deus ela é fundamental, ela é importante. Mas eu tenho que dizer algo para você. É mais difícil orar do que pregar. É mais difícil orar do que pregar. Tem muita gente que aprende a pregar, faz uma boa exegese, é um bom orador, se fia de boas ferramentas de hermenêutica e pregam. Possuem uma boa oratória, uma boa homilética para pregar. E pregam, mas não tem vida de oração, mas não oram. E quem não se ajoelha para orar, não tem autoridade para se levantar para pregar. Porque não me interessa se você prega bem, eu quero saber se você ora. Porque o que faz um pregador estar de pé é o fato que um dia ele se ajoelhou. A autoridade do pregador está na sua vida de oração. Está na sua comunhão com Deus. Ao se levantar, as pessoas precisam acreditar que ele esteve diante de Deus. O pregador esteve diante de Deus. E como? Por meio da oração. Autoridade, poder do Espírito Santo. Eu fico olhando para a vida dos grandes homens da história da igreja. E eram homens de profunda vida de oração. Vamos pegar João Calvino como exemplo. Na sua igreja, na capela a qual ele era pastor, havia uma torre na parte superior, onde ele orava, sem calefação, no frio de Genebra, no frio da Suíça. E naquela torre ele orava sobre as 4 direções da cidade. Uma hora numa direção, outra hora em outra direção. E o impacto disso foi o que você pode ver e constatar na história de Genebra. Uma cidade que foi impactada pelo Evangelho. Uma maquete do reino de Deus na terra. Porque alguém orava pela cidade de Genebra. Pegue Martim Lutero, que também orava e orava constantemente, uma vida de oração. E tantos outros homens da história que são exemplos de oração, de vida de oração, de entrega, de devoção. E hoje nós vivemos uma geração de pessoas que não oram. Segundo assunto aqui que Paulo nos ensina, é o que é a soberania divina. Afinal de contas, para que Paulo orava? Ele orava para saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. Alguns acham que isso é um empecilho para a oração. Afinal de contas, se Deus é soberano, por que oramos? Mas a pergunta tem que ser mudada. Se Deus é soberano, por que nós não oramos?
Se nós sabemos que Ele é o dono de tudo, está no controle de tudo, sabe o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida, afinal de contas, por que que nós não oramos? Porque nós não pedimos a sua direção, se Ele quer o melhor para a minha vida, o melhor para a sua vida. Nós precisamos aprender a orar e a buscar direção da vontade de Deus, como que Paulo diz aqui, para que ele chegasse no momento certo, na hora certa, na capital do império, Roma, pela vontade de Deus, pela soberana vontade de Deus. Nós precisamos buscar a Deus e a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, porque senão nós vamos viver num ateísmo prático, como se Deus não existisse, porque não oramos e não dependemos dele. Que nós possamos aprender essa lição para nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.